adoro ver-te, menino vadio, tensão flutuante do rio. Eu canto pra Deus proteger-te. O Havaí, seja aqui tudo que sonhares. Todos os lugares, as ondas dos mares, pois quando eu te vejo eu desejo teu desejo. Menino do Rio, calor que provoca arrepio, toma esta canção como um beijo. Todas as manhãs, todos os dias, novas notícias, novos acontecimentos, política, economia, entretenimento, informação com credibilidade, gerando conteúdo para você ficar bem informado. Leia a Folha da Manhã. A diferença está na qualidade. Se você procura uma emissora com a cara de Campos, a Plena TV é a melhor opção. Sintonize o canal 3 na Ver TV, 181 na NET, o canal 24 na Blue ou na internet em tempo real, visitando plenatv.com.br. São 24 horas diárias de conteúdo local com a qualidade que só o Grupo Folha de Comunicação oferece. Plena TV. Nossa programação é 100% você. Uma das maiores fontes de desenvolvimento da atualidade é a bioenergia. É a grande transformação que movimenta a indústria sucro-alcooleira. A nova Canabrava investe no setor, gerando eletricidade e o combustível etanol, que tem grande impacto no dia a dia das pessoas. Infraestrutura automatizada, geração de empregos e compromisso socioambiental. Nova Canabrava Bioenergia. Energia para crescer. Nutritivo, natural e extremamente saudável, o melado de cana Nolasco é bom para tudo. Para adoçar bebidas como chás, sucos e cafés. Na preparação de receitas como bolos, caldas, tortas e muito mais. O melado Nolasco é rico em magnésio, potássio, selênio, manganês, ferro e cobre. Seu consumo diário traz inúmeros benefícios para a saúde. E para quem pratica atividade física, é um excelente energético. Use melado Nolasco. Loja da fábrica na Rua Rocha Leão, 225. Melado é Nolasco. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem em nossa cabeça. Laboratório Plínio Bacelar. Exames de rotina e os mais complexos, como exames de genética e biologia molecular, através do setor de Biomol criado recentemente. O Laboratório Plínio Bacelar vem acompanhando a tendência mundial em exames laboratoriais com o que há de mais moderno e tecnológico, auxiliando a classe médica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar. Compromisso com a qualidade desde 1942. Na Folha FM.
98,3. Você está sintonizado na Folha FM. Você está sintonizado na Folha FM 98,3 Campos dos Goitacazes. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. São 7h04. Bom dia a todos, eu sou Marco Antônio Rodrigues. Hoje é sexta-feira, 21 de junho de 2019 e vamos conferir agora os principais assuntos e manchetes do jornal Folha da Manhã. Antes das notícias de hoje, previsão do tempo é de tempo nublado, pode chover aí durante o dia, acho que já deu já fez uma garoa por aí, com máxima de 30 graus e mínima de 17 graus. No momento, 21 graus em Campos. O Supremo confirma a partilha dos royalties na pauta de novembro. Futuro financeiro de municípios e estados produtores depende da decisão do plenário do STF. Déficit previdência é desafio também para município. Investimento. Equipamento médico é entregue a 2 UPHs. Lei proíbe a distribuição de sacolas plásticas a partir da próxima quarta-feira, dia 26. E após 24 horas, a PM resgata taxista que foi vítima de sequestro. No Folha 2, fé e tradição nas ruas pela celebração de Corpus Christi. Milhares de pessoas participaram ontem da celebração de Corpus Christi, desde a confecção dos tapetes até a procissão e missa na catedral. E os nossos ouvintes podem acompanhar a página do Facebook, no YouTube, Folha FM 98,3, Campos dos Goitacazes, também pelo site folhafm98.com.br, pelo aplicativo de Android ou iOS, ou pelo site radios.com.br. No Folha no Ar, primeira edição, temos a participação do jornalista Arnaldo Neto, editor-geral da Folha da Manhã. Bom dia, Arnaldo. Vamos comentar alguns assuntos dessa nossa sexta-feira, dia seguinte um feriado. Um bom dia para você, Arnaldo, e também bom dia para o senhor Eduardo, que é mundialmente desconhecido como Eduardo, né, mas muito conhecido como Tomatinho, que já está aqui no estúdio, depois de uma maratona aqui de escalar os 45 degraus. Mas bom dia, Arnaldo. Nós temos aí assuntos muito interessantes. Ficou confirmado essa participação do Supremo, né, na pauta do Supremo com a análise dos royalties. Bom dia, Marco Antônio, bom dia aos ouvintes da Folha FM, bom dia nosso amigo Tomatinho já aqui para entrevista daqui a pouco. Realmente, como você falou, né, agora está confirmado. A gente já trouxe aqui desde abril a informação do ministro Dias Toffoli de que estaria na pauta do Supremo o julgamento da partilha dos royalties, a redistribuição dos royalties, como que é o Congresso Nacional, como já aprovou o Congresso Nacional, e agora a gente recebeu a informação oficial do Supremo Tribunal Federal que liberou a pauta do segundo semestre, com esse julgamento marcado para o dia 20 de novembro. Como traz aí na capa da Folha de hoje, né, é o futuro financeiro dos municípios da região, dos municípios produtores de petróleo, que vai estar em jogo numa análise lá dos 11 ministros, não vão ser 11 que vão analisar, né, porque o Barroso certamente vai se declarar suspeito, vai levantar suspeição nesse processo. Bem, pelo menos é o que se espera, já que ele foi advogado do Rio de Janeiro, né, ele representou o Rio de Janeiro nessa ação de inconstitucionalidade que está aí, a ação direta de inconstitucionalidade que está para ser julgada. Então, entre os 10 ministros do Supremo Tribunal Federal que vão decidir o futuro dos municípios e principalmente do estado do Rio de Janeiro com relação
com relação aí à redistribuição dos royalties. Caso o Supremo Tribunal Federal entenda que deve ser mantido o estilo de partilha que foi aprovado pelo Congresso, pode-se decretar aí a falência de muitos municípios da nossa região. Pois é, agora essa história de você se declarar impedido por uma questão de ética, isso teria que ser estendido a qualquer outro caso, né? Por exemplo, certamente. Um juiz não poderia, por exemplo, julgar um caso ou interferir num caso cuja esposa, por exemplo, é advogada ou foi advogado, mas não acontece. Não, mas aí é uma questão é uma questão ética, é uma questão muito particular, né? Cada um tem uma opinião sobre essa questão, mas nesse caso do Supremo é muito nítido que o Barroso deve se declarar suspeito porque ele foi advogado da própria ação direta de inconstitucionalidade que vai para a pauta, né? Então não faria muito sentido ele não se declarar impedido num processo como esse. Até porque o Barroso costuma ter algumas atitudes bem éticas em relação a isso, né? Sim. Além de tudo tem isso também, que é essa postura do próprio ministro, aí que tem se destacado, inclusive, nos julgamentos do Supremo. Bom, Arnaldo, déficit. A Previdência também é um desafio para o município? Sim, essa questão da reforma da Previdência que está passando aí pelo Congresso, né? Ainda está em análise, ainda está em discussão a questão nacional, e o relator da reforma da Previdência, o deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, do PSDB de São Paulo, ele resolveu tirar estados e municípios do texto original da reforma que vai para aprovação no Congresso. Isso causa alguma preocupação porque tanto governadores, né, a gente lembra que recentemente os governadores foram a Brasília tentar pressionar os deputados para tal, como alguns prefeitos esperavam que o Congresso votasse de uma vez só a reforma da Previdência Nacional e que estendesse suas medidas para as previdências municipais e estaduais. As previdências municipais e estaduais passam por um déficit tanto quanto a Previdência Nacional. Mas, particularmente, eu não vejo como coerente que uma reforma abraçasse todos os institutos de previdência. Acho que a Previdência Municipal, se tivesse de reformar, deveria passar pela Câmara Municipal. A Previdência Estadual passaria consequentemente pelas Assembleias Legislativas. No nosso caso, a ALERJ. Eu acredito que se fosse, na minha concepção, deveria ser assim, mas você pegando aqui a opinião do prefeito de Campos, o prefeito Rafael Diniz afirma que a ação do relator causa um obstáculo. Então não era o desejo, até porque causa um desgaste muito grande, né? É um desgaste. A reforma da Previdência é um desgaste muito grande para político que tem pretensão para 2020. Porque você mexe no bolso A gente vai falar um pouco mais sobre Previdência na segunda-feira, né, para entender mais esse ponto técnico. Exatamente, com o Dr. Julian Zanon. Exatamente. Mas mexe diretamente na vida do contribuinte, na vida de todo cidadão. Então o que acontece? Votar por cortes que interferem na vida do cidadão causa um desgaste político muito grande. A gente sabe disso. Não há dúvida. E quanto mais a véspera de um ano eleitoral, e muitos deputados são pré-candidatos a prefeitos em seus redutos. Então, quando você colocava tudo no mesmo pacote, um deputado estadual ficaria, digamos assim, um deputado estadual que é pré-candidato a prefeito no seu reduto eleitoral ficaria numa situação muito mais confortável do que um deputado federal que votou pela reforma da Previdência. Então tem toda uma questão política aí por trás também, mas eu acredito, aí é uma questão muito, como eu coloquei aqui mais cedo, é uma questão muito pessoal, que se fosse para reformar, cada Instituto de Previdência tem que ser reformado por quem lhe compete. O Instituto Previ Campos, por exemplo, se fosse para acontecer uma reforma, deveria passar pela Câmara de Campos, assim como o SJB Prev, que também tem lá, São João da Barra também tem seu Instituto Municipal de Previdência, e tem o Instituto Estadual, enfim, todos deveriam passar por suas respectivas assembleias legislativas, no caso do estadual, ou pelos seus parlamentos, né, no caso municipal, estadual e federal. Bom, Arnaldo, para encerrar aqui esse primeiro segmento, vamos voltar a uma novela, porque isso para mim é uma novela. A lei proíbe a distribuição de sacolas plásticas a partir da próxima quarta-feira, dia 26. Isso eu já vejo desde 2010, 2009, em São Paulo proibiram, voltaram, aí advogados entraram na justiça, porque não podia cobrar, ou ia cobrar tantos centavos por cada sacolinha.
ou então obrigar as pessoas a comprar aquelas sacolas maiores, quando na verdade há muitos anos atrás o supermercado tinha uma sacola de papelão, que era quase que poderia ser feita de forma biodegradável. E aí vem gente discutindo, Arnaldo, também, e as embalagens que estão lá dentro do supermercado e que vão dentro da sacolinha, né? Aquelas latinhas plásticas, o plástico que envolve a fruta. E aí, como é que fica? Você colocou bem que já é uma novela, né? Porque a lei, vai completar 10 anos agora, ela é de junho, está completando esse mês 10 anos, é de junho de 2009. Então deu no tempo certinho. A lei é de junho de 2009, mas agora estão querendo colocá-la em prática, né? A gente estava falando de parlamento aqui mais cedo, né? No assunto anterior. O nosso parlamento tem cada tipo de lei, né? Lei que obriga a andar de farol aceso de dia. É uma inteligência que a gente quase não consegue alcançar. Muito boa também essa de tirar carteira para andar de patinete. Também. Sensacional. Tem umas ideias, assim, o nosso parlamento realmente... Mas é a cara do país, né? O parlamento representa muito o eleitorado, mas enfim. Mas essa lei que vai proibindo as sacolas, ela vai passar a entrar em vigor na próxima quarta-feira. São as sacolas plásticas dessas brancas que a gente já conhece. Vão existir outras sacolas biodegradáveis, como você bem colocou. As sacolas têm que ter certas especificações e também nós vamos ter aí um período de incentivo à compra daquelas sacolas próprias. Se não me engano, ecobags, eu acho que se chamam. São aquelas sacolas que vou usar aqui. Você guarda para casa, deixa em casa. No Superbom, por exemplo, dá um exemplo prático. No Superbom, por exemplo, você tem ali no próprio caixa, ali você tem alguns exemplos que você possa adquirir e aquela sacola vai ficar com você. Mas, ambientalmente falando, eu acho que todo mundo deve ter visto uma foto do mar de plástico, né, que circulou aí recentemente. Tanto não há a menor dúvida do risco e do problema que isso causa. O que eu falo de novela é essa história de vai e volta, vai e volta, que ninguém define. Concordo com você. Eu não sei nem como que chegaram a tirar essa lei da gaveta agora para aplicá-la depois de 10 anos. Mas isso causa impacto. A própria matéria que está aqui na Folha da Manhã tem uma reação, inclusive, porque todo mundo se habituou. Você pega a sacola, né, você vai ao supermercado, você compra, qualquer compra que você faz, você vem com muita sacola, e isso é até um exagero, aqui em Campos, sobretudo. Você vai ao supermercado, você compra 3 produtos, vem com 6 sacolas. É uma coisa assim, absurda. Mas essa sacola que você vem, você reaproveita em casa. Você pega, você coloca o lixo, e dali você descarta o lixo. Então tem pessoas que estão preocupadas com isso, que vão ter que gastar com saco de lixo, né, e isso está causando algum tipo de reação. Mas existe o saco de lixo para isso, é bom a gente enfatizar. Mas o que eu quero dizer é que as sacolas são reaproveitáveis dentro de um sistema não muito eficaz, né? Agora, com essa proibição, o que vai acontecer? Todo mundo vai ter que adquirir essa sacola que a gente falou mais cedo, que é essa sacola própria, ou vai ter uma diminuição substancial com relação à distribuição de sacolas. Tem uma outra questão, que as sacolas vão começar a ser cobradas, né? Você vai ter que pagar pela sacola. Isso que é o grande diferencial. Porque não há dúvida que o valor que se gasta com a sacola está embutido no valor da mercadoria. Pois é, então vai se pagar 2 vezes. Nós vamos ter que pagar 2 vezes, né? Que aliás o Brasil adora isso. Olha, Arnaldo. Quando a gente passa num... é o pedágio. Num posto de pedágio. O pedágio está aí para... Dupla tributação. Para não nos deixar... E outras. Um dia nós temos que entrevistar aqui um advogado de esses financeiros que entendem de tributação. E olha, Arnaldo, você não era nem nascido, mas nos anos 60 havia um jornalista, escritor, cronista, genial, considerado um dos melhores de todos os tempos, chamado Sérgio Porto, que tinha um pseudônimo famoso de Stanislau Ponte Preta. E ele, como Stanislau Ponte Preta, ele escreveu 2 livros interessantíssimos na década de 60 e início da década de 70, que foi o FEBEAPA, que era Festival de Besteira que Assola o País. E numa delas ele conta que um deputado estadual lá no Nordeste, não lembro do estado, sugeriu que
houvesse escritura pública para compra e venda de automóveis. Aí o Stanislau Ponte Preta diz assim, então sugira ao deputado aproveitar essa lei e encaixar a lei do inquilinato para o aluguel de táxi. Então, fica bem adequado, né? Já que você precisa de escritura pública para comprar um carro, por que não a lei do inquilinato para comprar? Quer dizer, são as besteiras que acontecem no Brasil. Nosso parlamento, né? Mas é aquilo, né? É a cara do país. É a cara do país. E quem gosta são os humoristas. Né? O Zorra Total aí da Globo, né? O Brasil já é uma Zorra Total. Essa nova roupagem do Zorra, eu assisti um dia só, mas mudou bastante de um tempo pra cá. E a chamada deles é que a concorrência é difícil, né? Mas eles vão tentando fazer humor no Brasil. É justamente. Onde tem a maior concorrência, certamente é no Congresso, são nos parlamentos municipais, são nos parlamentos estaduais, enfim. São atitudes aí que chegam... Isso sem falar nas moções de aplauso, né? É melhor deixar isso pra lá. Bom, gente, nós vamos a um pequeno intervalo, Marcos, são 7 horas. Antes da gente ir no intervalo, só pra gente fazer um registro rapidinho, com relação àquele assunto que a gente veio debatendo a semana inteira do menino, do caso de estupro. Sim, claro. Só para deixar até os parabéns à Polícia Civil pela rápida elucidação do caso. O suspeito foi preso e indiciado. A gente espera que seja julgado, não pré-condenando ninguém, mas ele mesmo admitiu o crime, está preso. Já confessou. Né? Confessou o crime, mas a gente espera a celeridade da justiça, tal qual foi a celeridade da 134ª Delegacia de Campos para concluir o caso. Um caso bárbaro, que chocou muita gente na nossa cidade e, enfim, foi concluído em 3 dias, né? Nós não tivemos programa ontem, ainda bem. Já foi concluído, o suspeito está preso. Não volta, não traz a vida do menino, mas pelo menos traz um certo conforto de justiça feita. Bom, vamos então agora às 7h20 ao intervalo e voltamos já. Aí sim vamos bater o papo com o nosso convidado de hoje. Uma das maiores fontes de desenvolvimento da atualidade é a